Olá, todo mundo. Boa tarde. Como vocês estão? Nessa segunda-feira, para a gente começar a semana bem animados. Vamos falar aí sobre desenvolvimento, né? Nosso tema, o Arshot se propõe a falar sobre desenvolvimento, sobre evolução, transformação, aprendizagem. E a nossa proposta hoje vai ser falar sobre essa aprendizagem ao longo da nossa vida, né? Como ela acontece. Para isso eu vou colocar aqui, vou chamar os meus parceiros, a Milka do Nota Total, a Ludmila, para que a gente possa conversar. Então vamos, já estão chegando por aqui. Ludmila também. E vamos falar aqui agora sobre aprendizagem ao longo da vida. Oi, Amilca. Oi, Nota Total. Olá. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo. Tudo. E você? Deixa eu convidar a Tudo Ludmila jóia também. aqui. Isso, chama a Lud. Que aí nós formamos o nosso trio formado. Oi, Olá, Lud. boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Olá. Tudo ótimo e Boa com tarde. vocês? Tudo ótimo também. Segunda-feira de sol. Uhul! Finalmente. Sol e calor, né? Porque aqui em Portugal é assim, sol é uma coisa, calor é outra. Então a gente já tá com sol e calor, isso é muito bom. E aqui começou um ventinho e ontem à noite eu até saí com uma blusinha de frio, viu? É mesmo? Coisa rara por aqui. Ah, pois é, tá na hora, né? Eu comecei aqui falando que o Archot se propõe a falar de desenvolvimento, de evolução, de aprendizagem, e que hoje nós vamos falar sobre a aprendizagem ao longo da vida, né? O quanto cada vez mais, né, fica claro, acho que as pessoas sempre aprenderam ao longo da vida, mas agora esse conceito, né, do lifelong learning se tornou mesmo uma parte, né, dessas classificações que nós temos, do desenvolvimento, do autoconhecimento, e vamos falar sobre isso hoje, e vamos até aproveitar, né, dentro do nosso trio aqui, nós vamos utilizar aí os conhecimentos, as aprendizagens da Lud ao longo da vida, e ela vai ser a nossa parceira entrevistada, né? A Lud vai fazer os dois, vai ficar com dois chapéus hoje, né? Um chapéu de parceira do Arshot, né? De trio, de composição do nosso trio, e vai também falar aí sobre todo esse processo de aprendizagem que compõe aí a história da Ludmila até então. E aí ilustrar, né? Para que a gente possa ter o exemplo e fazer essa conexão com a nossa vida, né? Fica mais fácil de perceber como que cada um de nós, ao longo da sua trajetória de vida pessoal, profissional, utiliza o aprendizado, o autoconhecimento, as transformações que nós vivemos de vida pessoal e de carreira e nos desenvolvemos a partir disso, né? Então, esse que é o nosso propósito hoje e fiquem à vontade para trazer aí as contribuições de vocês, de como que esse aprendizado faz parte aí da vida de cada um, né? A gente pode ir convidando as pessoas, aproveitem também para convidar as pessoas que possam vir falar e aprender com a gente e trocar, né, principalmente conosco, sobre o aprendizado ao longo da vida. Mas eu queria já começar trazendo um pouco de conceito, né, e assim, de onde vem lifelong learning, né? O que quer dizer essa palavra, né? Que às vezes é novidade para algumas pessoas, né? Não ouviram falar sobre isso. Então, Amilca, traz para a gente um pouco de conceito. O que é lifelong learning? Traduz isso daí para a gente. Bom, primeiro vai ser ótimo poder participar da live e poder contribuir, não apenas contribuir, mas principalmente poder falar com a Lud, né? Que vai trazer aí na prática essa situação dela. E segundo que a gente teve uma conversa prévia sobre como discutir isso sem entrar muito na teoria, né? Porque para entrar na teoria a gente teria que falar de autores
teríamos que falar de instituições, teríamos que falar de um longo aprendizado. Então eu vou tentar resumir isso, né? Eu fiz aqui uma síntese dizendo o seguinte, que essa expressão, aprendizado ao longo da vida, ou lifelong learning, ela ganhou força nos últimos anos devido às demandas que são diversas e complexas desse mundo que nós temos, né? Então, com toda essa complexidade, esse dinamismo, as transformações muito rápidas do mundo, a gente tem que estar sempre nesse processo de estudo e aprendizagem. Mas 3 observações são importantes antes de começar a live. A primeira delas é que esse conceito não é novo. Desde os anos 1960, desde a década de 60 do século passado, que isso já está em discussão. E isso aparece em diversos autores. Temos Tomasi, Libânio, Gadotti, Lima, só para citar alguns, e instituições como Unesco e OCDE, quer dizer, instituições internacionais de peso que tratam desse assunto. E aí temos também expressões como educação permanente, aprendizagem ao longo da vida, formação ao longo da vida, e por aí vai. Mas mais algumas delas que estão envolvidas em documentos oficiais e em textos de grandes autoridades teóricas sobre o assunto. A segunda observação é que esses conceitos se aproximam em algum aspecto e se afastam em outro. E nós temos aí, basicamente, quando olhamos para todos eles e tentamos organizá-los, 2 pontos, né, 2 modelos que são mais significativos. O primeiro deles é focado em princípios de justiça social. São aqueles que estão preocupados com multiculturalidade, com equidade, aqueles que estão compostos por estratégias inclusivas. Então, é uma busca de reconhecimento e de empoderamento dos jovens, principalmente dos alunos. E o segundo está voltado para preocupações um pouco mais de mercado. São aqueles ligados à ideia de capital humano. Então, é um olhar para a preparação daquele profissional para os desafios que surgem. Ou seja, aquele sujeito que tem que estar o tempo todo estudando e se aprimorando para poder lidar com as demandas profissionais e as tarefas do mercado. Para a gente não ficar nem num ponto nem no outro, criar uma discussão muito complexa, daí vem a terceira observação, que eu acho que é o pontapé inicial para a nossa conversa, né? Que é como nós do Arshot estamos vendo essa aprendizagem. Então, essa expressão vai ser adotada aqui por nós nessa live como um aprendizado que vai equilibrar interesses pessoais, desenvolvimento profissional e uma atuação focada na participação para a cidadania que cada um tem. Ou seja, todos os aprendizados formais, informais, livres, todas as leituras, todos os conhecimentos que nós buscamos o tempo todo para deixar todas as nossas ansiedades e todos os nossos pilares da vida em equilíbrio de formação. Eu acho que assim a gente consegue contemplar o uso da expressão sem criar nenhuma confusão com ninguém que defenda um lado ou outro, né? Sim, sim. E às vezes nós temos esse olhar de que a aprendizagem formal é só na escola, né? E tem muita aprendizagem, vamos dizer, que é informal, né? Mas que também compõe o nosso desenvolvimento, né? Por isso que exatamente. Falar de aprendizagem ao longo da vida tem, claro, o nosso período de aprendizagem formal, na escola, na universidade, nos cursos livres, né? E até hoje em dia, né? Quantas lives nos ensinaram conteúdo e nos ensinam conteúdo, né? E ninguém vai sair com um certificado dessa live, por exemplo, mas vai levar conhecimento a partir disso e pode trazer insights para a sua evolução, para o seu desenvolvimento, que são importantes, que é o informal, vamos dizer, né? Quantas conversas você tem com um amigo e sai com insights ali, dali vai pesquisar e tomar até algumas definições de vida, de carreira, a partir de uma conversa bem estruturada, né? O trabalho que o coaching, que a mentoria, né, conduz e realiza, também são ações de desenvolvimento. Então, é olhar para todas as nossas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, como chances para essa evolução, né?
E aí, por isso que ouvir, né, e conversar sobre isso conecta com o trabalho do Arshot, nesse sentido de que o Arshot está aqui com a proposta de focar no autoconhecimento como uma das bases do desenvolvimento, como uma das bases da aprendizagem, né? Porque se eu sei quem eu sou, as minhas habilidades, as minhas competências, eu consigo direcionar essas minhas habilidades para aprender mais, para aprender dentro de conceitos que eu já gosto, que eu já tenho facilidade, que eu tenho habilidades, né? Eu já ganho energia para conseguir ficar mais dentro do flow, né? Dentro desse flow da experiência, da aprendizagem. Mas aí, trazendo a Lud para a nossa conversa, com o chapéu de entrevistada, né, Lud? Para começar aí a sua cadeira de entrevistas, né? Queria que você trouxesse para a gente, olhando para o nosso grupo de jovens e adolescentes que estão nessa fase de escolha, dessa primeira experiência de carreira, como é que foi para você, a Ludmila adolescente, fazer aí essa escolha e a experiência de carreira, né? Vamos pensar que é o segundo grande momento de educação formal, né? Até o segundo grau, ensino médio, é uma fase longa de aprendizagem, que depois é marcada pela fase da universidade, né? Como é que foi esse período aí para você? Gente, primeiro eu queria agradecer, né? Para mim é uma honra fazer parte do Arshot e hoje, como a Sil disse, com essa incumbência extra aí, mas que com certeza foram muitos aprendizados aí ao longo da vida. Então, começando aqui a responder a pergunta da Sil, para mim, quando eu era adolescente, foi um desafio, assim, mas enorme. Vocês nem imaginam o quanto definir o que eu iria fazer, né, no vestibular. Eu era uma pessoa que eu sabia bem claramente o que eu não queria fazer, mas né, o que sobrava de opção, né, possível para fazer, eu não fazia muita ideia, né? Eu olhava e falava assim, eu vou fazer engenharia, não, mas eu quero fazer uma área da saúde. E até hoje, eu vou te falar que pensando nessa live, me veio a lembrança, né? Como Arshot, a gente bate bem nessa tecla do autoconhecimento, porque antes da gente fazer qualquer coisa, nós somos. Então, Sim. esse ser, né, se você realmente não sabe quem você é, se você realmente nem acredita, né, em algumas habilidades que outras pessoas falam para você que você tem, aí a situação fica até mais complicada. E eu lembrei hoje que um professor meu de química, que era um professor super querido e muito humano, ele falou uma vez que eu devia trabalhar na área de comunicação. E eu Olha, pensei comigo assim, mas é nunca que isso daí vai acontecer. tem que achar esse professor agora, hein? Tem que encontrar com Não, ele. ele já era bem idoso na época. Eu tô até pensando se ele tá vivo ou se ele não tá. Mas ele falou isso e eu fiquei pensando nisso, mas eu falei, gente, ele é uma gracinha, mas ele é doido demais. Falei, tá doido. Porque eu sempre gostei de gente, sempre fui conversado, mas eu era muito conversado com as pessoas que eu já conhecia. Na minha Aham. sala de aula, eu era uma pessoa que eu nem abria a boca. Eu era aquela Olha pessoa só. que se eu pudesse ficar ali e ninguém me enxergar, era ali que eu ia ficar, sabe? E Aham. aí eu falava, gente, como que esse homem fala que eu tenho que trabalhar com comunicação? Da onde que ele tirou isso? É. E eu não levei em consideração mesmo. Eu falei, gente, eu vou ter que trabalhar com comunicação, vou ter que aparecer, eu vou ter que falar com tanto de gente ao vivo, vou ter que, sei lá o que eu vou fazer. Aquilo era inconcebível na imagem que eu tinha de mim mesma. Olha só.
Então, assim, que na maioria das vezes, ainda mais adolescente, eles têm uma imagem distorcida de quem eles são, É, né? exato. E isso é muito importante ter essa clareza, né? Eu falo que o autoconhecimento, você mergulha nele, mas é uma coisa sem fim, né? Você sabe o dia que você decide e começa, né, esse mergulho interno, mas não acaba nunca. Então, para mim, foi esse desafio, porque eu tinha uma visão distorcida da minha pessoa, de que eu não era capaz de fazer várias coisas. E por um Aham. outro lado, pelo próprio perfil meu, de ser uma pessoa assim, alegre e otimista, eu também achava que algumas coisas iam cair do céu, tipo, a autorresponsabilidade ali, nenhuma, né? Não era eu que ia conduzir a minha vida, as rédeas da minha vida, de jeito nenhum. Era Quem qualquer outra dera, né? pessoa, mas eu não Quem era. dera fosse assim, né? Alguém fosse lá. Ou não, né? Porque também tem alguém para resolver tudo para nossa vida. Quem diz que essa pessoa vai resolver de uma maneira que eu gostaria que fosse, né? Não vai ser necessariamente do jeito que você gostaria que fosse, mas você vai precisar aceitar, porque se você está deixando, Sim. você tem Aí. que deixar e sem reclamar, mas não era o que acontecia comigo, porque eu reclamava, entendeu? Além eu não ter essa autorresponsabilidade, eu não agir assim, a meu favor e procurar saber, porque não tinha, né? Quem dera ter a shot na minha época, quem me Uhum. dera, né? Ter essa possibilidade de ter uma empresa voltada para pessoas, né? Para ser realmente um farol para iluminar esse caminho dela quando ela está no momento que está perdida. Isso daí era uma coisa que não existia. Mal existia aqueles testes vocacionais, mas que geralmente deixava a pessoa mais confusa do que clareava, porque, né, É, realmente nós temos várias habilidades, né? Mas para um sim. adolescente que não sabe quem ele é verdadeiramente, falar que ele é capaz de fazer várias daquelas profissões não estava ajudando, né? Estava É. complicando. Sim, Então deixa eu em tô dúvida, né? É isso que aconteceu com o seu professor, né? Que orou para você, viu ali alguma habilidade que poderia ser desenvolvida e você foi a primeira a falar, tá doido, de jeito nenhum, né? E fechou essa porta, né? não, fechei, tranquei, engoli a Jogou a chave, segui e nem olhei para trás, né? Tipo, bora lá que tá tudo certo. E É, aí, Ô, Lude, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que vem muito a calhar. Nessa altura, adolescente e fazendo escolha para uma profissão, para que caminho acadêmico seguir, você se lembra quantas pessoas, quantos colegas de sala e de colégio estavam na mesma situação que você? Você tem uma ideia de quantas pessoas estavam completamente perdidas? E aí, na sequência, a segunda pergunta é: quantas estavam completamente decididas e mudaram? nossa, não vou lembrar, porque isso tem um tempinho, né, gente? Foi logo ali. foi Mas anteontem. assim, o Amilca, mas isso é muito interessante, porque eu tenho uma super amiga que, né, ela até acompanha eventualmente as lives do Arshot, e que eu era assim, eu olhava para ela, eu ficava tão admirada, porque ela sempre teve a certeza, olha que coisa louca, ela sempre teve a certeza de que ela ia fazer veterinária. E eu ficava tão admirada com aquilo que eu falava assim, gente, mas deve ser tão bom, né? A pessoa já chegar no terceiro ano, já sabe, tem anos que ela já sabe o que ela quer. E aí nós fizemos vestibular, ela fez para veterinária, passou na federal, inclusive, assim, em quinto lugar, uma aprovação magnífica, assim. E ela exerceu a profissão, tipo, 3 anos. Nó. E Nossa. aí depois ela falou, não quero mais, assim, tipo,
Eu amo o bicho, mas não dá para eu Não trabalhar é com isso. isso, entendeu? Uhum, E uhum. ela mudou radicalmente, porque aí depois ela começou uma outra faculdade, ela largou mesmo, e ela começou uma outra faculdade, ela fez direito, e hoje ela trabalha no TRT. Fez concurso público, Olha só. passou e hoje está no TRT, já tem bem alguns anos. É. Mas ela mudou completamente. E eu, na época, ficava mega admirada de falar: nossa, como ela sabe, gente, como ela tem essa clareza e eu não. Mas o que que faltou aí e o que eu hoje vejo, né, que faltava muito naquela época, na verdade continua faltando, mas já que estamos falando de mim e da minha situação, é que realmente eu vejo que as pessoas, nenhuma daqueles adolescentes sabiam o que estava fazendo, sabiam quem eram eles, porque se ela olhasse um pouco para a vida dela, ela já ia saber que ela não ia dar para a coisa, você está entendendo? Uhum, uhum. Uhum. Mas não, ela tinha aquela ideia que eu não sei de onde surgiu, porque ninguém na casa dela era, né? Não era para falar que estava seguindo um pai, uma mãe, né? Não era Sim. isso. Mas eu ficava admirada, mas ela já mudou e mudou completamente. Pessoas que já mudaram completamente, eu vi várias, que formaram e que depois fizeram outra coisa, né? E que a vida foi direcionando para novos caminhos. Mas eu acho que eu vi muito de. Porque eu estudei num colégio particular e que, graças a Deus, assim, algumas pessoas tinham muita condição boa de vida, e aí já tinha inclusive um rumo pronto para Já tinha um caminho desenhado, já né? tinha um caminho desenhado para alguns, né? Entendi. Então, alguns, nem sei se eles chegaram a questionar na vida se era exatamente aquilo que queria Aham, fazer, mas como o sim. caminho estava pronto, seguiram, Só né? caminhou. Então foi. E assim, eu via pessoas que fizeram duas faculdades ao mesmo tempo e que falavam que ia seguir uma, por exemplo, uma amiga fez administração e direito. Ela falou que queria fazer administração porque a mãe dela tinha uma loja, ela ia gerenciar essa loja e tudo mais. E acabou que ela é, formou em direito e administração e até hoje eu só vi ela no direito, eu não vi ela na administração hora nenhuma, né? Não foi gerenciar a loja de mãe, não foi nada disso. Aham. Ela casou com um que é advogado também, e agora eu fui perguntar à filha dela que está no último ano do colégio, também já deixou claro que vai fazer direito. Então, Olha. assim, seguindo aí o pai e a mãe, né? Não sei É, nem se verdadeiramente dentro dela é aquilo mesmo que ela quer. Mas sim. vai seguir esse rumo porque, teoricamente, estão os dois ali, né? As pessoas que são a base da vida dela seguem esse caminho, então a E ela filha vai vai seguir seguir. também. Então, É, assim, o que eu percebi foi isso, Amilca, que eu não acho que a grande parte das pessoas que estavam ali comigo tinha ideia de quem. Vi várias pessoas que. Porque o colégio no terceiro ano, eu vou falando, as coisas vão vir na minha cabeça. Colégio no terceiro ano, ele dividia em humanas, exatas e biológicas. sim. Sim. Hoje eu vejo que tinha gente que estava lá na biológicas e que fez direito depois, entendeu? Uhum. Não seguiu o que estava ali. Tipo assim, É, esse ano, que é o último ano do colégio, é o que eu estou querendo fazer biológicas, é a área né, de biológicas, mas quando foi fazer a matrícula lá, decidiu por outro curso. sim. Eu tenho amigas que as duas eram muito. Olha que coisa, as duas eram muito amigas e que na hora de fazer a inscrição, uma que fez a inscrição para a outra, tipo,
Elas nem sabiam o Caramba. que iriam fazer no vestibular. Mas Gente, uma achava que a outra tinha que ser relações públicas total e a outra achava que a outra tinha que fazer direito. Uma foi lá e fez, ó, eu fiz para você, então você vai fazer direito e você vai fazer. E elas seguem a profissão até hoje, elas não saíram, olha entendeu? isso. Uma conhecia muito bem a outra, né? Para poder fazer a escolha, assim, ó, de É, carreira. mais do que ela mesma, né? Tipo o que o É, professor fez comigo, mas que se eu tivesse falado para ele ir lá fazer minha inscrição, às vezes. às vezes já tinha acertado lá, né? Porque aí eu sei que você fez Isso. fonoaudiologia, trabalhou com fono na área da fono por um tempo, né? Mas você foi morar fora do Brasil. E É, aí, o que aconteceu nesse processo? na verdade, eu trabalhei 7 anos como fono. É, eu até gostava de algumas áreas dentro da fonoaudiologia, mas toda hora, olha para você ver como que é importante o autoconhecimento e é importante você saber o que você está traindo para a sua vida, né? Toda Sim, hora que eu entrava em uma área que eu gostava, acontecia uma coisa que me tirava e me botavam na outra área. E aí eu falava assim, gente, eu não gosto dessa outra área, porque o que acontece? Eu gosto de ver o começo, o meio e o fim do trabalho, sabe? Eu gosto de ver a coisa realizando, eu gosto de ver o resultado daquilo ali. E aí eu sempre caía numa área que era extremamente desafiadora para mim, que era trabalhar com paralisia cerebral, por exemplo. Que eu entendi. nunca via um fim naquilo, porque era um tratamento para melhorar a qualidade de vida daquela criança e que não acabava, é um tratamento eterno, né? É, E aquilo ali me desgastava enormemente. E aí eu fui, aquilo ali me corroendo, assim, que eu fui desgostando, né? Da profissão. E aí eu fui, né, casada uma primeira vez, que meu ex-marido chegou para mim e falou que tinha surgido essa oportunidade, que a gente ia, o que eu achava, né, dessa oportunidade de morar fora. E, gente, a única coisa que eu não pensei nas dificuldades que eu ia passar lá, eu não pensei, né, tudo que eu iria viver lá. A única coisa que eu pensei é uma oportunidade de eu não ser fono mais. Era a única coisa que eu pensava, assim, era a oportunidade, porque eu pensava em largar, e aí eu falava, vou fazer o quê? Porque isso é uma coisa que acontece quando a gente forma. é, Você formou em alguma coisa, você pensa que você só é capaz de desenvolver aquela profissão e é tudo verdade. relacionado com aquela profissão, né? É Parece que verdade. sua mente dá uma limitada no sentido de gente, eu sou cheia de habilidades, eu sou cheia de dons, de talentos. Eu não quero fazer isso, mas eu consigo fazer várias outras coisas. Eu consigo aprender, eu consigo desenvolver, né? E E eu não aí, só, conseguia pensar. só pegando um gancho, né? Porque dentro dos conceitos do lifelong learning, tem a visão de que eu preciso desaprender para aprender e reaprender, né? Então, é esse movimento de, às vezes, nós ficarmos tão apegados, do tipo, mas eu dediquei muitos anos da minha vida, né? A esse estudo, a essa profissão, né? Já tem toda uma base sedimentada e agora eu vou largar, né? Porque é esse olhar que fica, né? Eu vou abandonar, vou largar tudo isso e vou começar de novo? Sim, vai começar de novo, né? Sim, esse é o processo das aprendizagens que nós passamos na vida, né? Então, e a gente aprende tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, né? A mãe, ontem foi Dia das Mães, estão aproveitando, né? Feliz Dia das Mães a todas as mães, porque é todo dia, né? Esse é um aprendizado ao longo da vida. E como que a mãe, por exemplo, né, ela ninguém nasce, todas as mulheres nascem com a possibilidade da maternidade, mas existe uma mãe pronta, né? Ela vai ser mãe a partir do momento que tem o filho, né?
Seja criança, gato, cachorro, planta, né? Mãe, né? Mãe que vai ajudar o amigo, que vai estar, enfim, executando esse papel da maternidade. Mas é um aprendizado ao longo da vida. A mãe de uma criança até certa idade, com certeza é uma mãe diferente quando ele faz 15, de quando ele faz 20, quando ele faz 50, é outra mãe, né? Ela vai aprendendo ao longo da vida e vai reaprendendo esse papel durante todo o tempo, né? Então, é interessante você trazer isso, né? Do quanto que é difícil abandonar, né? Um papel inicial, né? Deixar a fono, como que eu justifico, explico e faço essa mudança, né? E a aprendizagem ao longo da vida fala disso, né? Eu preciso, às vezes, desaprender para aprender o novo, para aprender o diferente. E começar ou recomeçar quantas vezes forem necessárias, né? Exato. Isso daí é abrir o coração para receber, porque eu já comecei e recomecei tanto na minha vida pessoal quanto profissional várias coisas. E foi tudo que eu vivi foi importantíssimo para eu chegar onde eu cheguei agora, onde eu estou agora, né? Pode falar, amigo. Não, é porque essa sua fala, ela é muito importante, sabe, Lud? Quando nós fazemos algum movimento na nossa vida, esse movimento, ele, por mais que nos leve a um outro caminho, não necessariamente a gente está abandonando tudo que a gente aprendeu numa trajetória anterior, né? E eu digo isso porque, no seu caso, você mudou de país, mudou de profissão, e foi uma mudança bastante significativa de vida, né? Porque se afasta dos amigos próximos, se afasta da família, passa a ter uma outra vida. E nesse caso, aprender a reaprender faz parte. E foi nesse momento que você também se redescobriu de uma outra forma, né? Então, conta aí para nós como é que foi esse processo, porque tirando essa parte mais formal, né, de estudo acadêmico, de ter feito fono e ter trabalhado, mas vamos entrar naquele caminho que é o caminho do informal, que é, ou pelo menos o caminho que não era esperado. E como é que foi esse seu processo aí de estar fora e de conviver com outra cultura? Como é que foi aprender tudo isso? Gente, olha que coincidência. A Rogéria que entrou aqui, ó. A Rogéria mora lá em Tampa, minha amiga de lá, ó. Olha que coisa boa. Que legal, Tem bacana. anos que eu não vejo, mas acompanho tudo nas redes sociais, né? É uma maneira da gente ficar próximo. Então, aí eu vi essa possibilidade como a possibilidade de não ser fono mais. Aí eu fui para fora, vi todas as dificuldades, né, de morar em um lugar diferente, com outra cultura. Eu falo que não tem um ponto de interseção, né, que nem a Coca-Cola é totalmente igual. Verdade. Então, assim, como diz uma amiga minha que também mora lá, mas é de Belo Horizonte, ela, quando conheceu o marido dela, ela falou assim, olha, quando você for lá no Brasil, você acostuma, porque o povo lá abraça, o povo lá beija, então você sai abraçando todo mundo. Porque lá realmente tem uma certa distância, né? Então, assim, foi... Na verdade, eu até acostumei bem fácil, né? Mas em termos profissionais, começar uma coisa assim lá do zero, né? Porque foi um negócio que eu realmente comecei do zero. Igual eu saí de um país e ir para o outro, hoje eu não fazia a mínima ideia do que iria acontecer quando eu chegasse lá, o que eu iria fazer, não tinha a mínima ideia. Mas aí surgiu uma oportunidade lá, né? Eu estava fazendo um curso de inglês, e aí meu professor falou assim, ô Lud, você está procurando um trabalho? Eu falei assim, tô. Aí ele falou assim, olha, tem uma aluna minha que ela trabalha numa agência de viagens e que ela vai ter que sair, porque ela teve neném, e aí ela deixou o neném
com a babysitter, mas a neném não estava comendo, estava ficando desidratada, então ela decidiu que ela ia parar de trabalhar mesmo, até a menina fazer 1 ano, 2, ou o que ela achasse necessário. E aí eu falei, quero demais, pode pegar o telefone que eu vou ligar e tudo. Aí eu liguei, aí perguntou que dia que eu podia ir lá fazer uma entrevista. Eu fui lá na hora, falei, se quiser que eu vou hoje, eu vou hoje. Aí eu fui e eu fui super sincera. Eu falei, olha, eu não sei nada disso aqui, eu não faço ideia nem por onde começa, porque o que que acontece lá nos Estados Unidos? É diferente da agência aqui, porque a agência aqui no Brasil, ela tem uma operadora, ela tem uma consolidadora, ela tem um tanto de fornecedor por trás, que vai ali auxiliando e ajudando e tal. Lá não, lá a agência ela já é tudo. Ela é uma operadora, ela é uma consolidadora, ela mesma emite os bilhetes. E aí eu cheguei e falei, olha, eu não sei nada disso verdadeiramente, mas eu estou disposta a aprender. Se vocês me derem uma chance, aí ele falou assim, não, vou te dar essa chance e daqui X dias a gente, né, vê, tem uma conversa e vê como que fica, né? E isso Sim. me deu um livro desse tamanho, assim, ó, em inglês, com um tanto de número, um tanto de letra. E eu falei, eu fiquei sonhando com número e letra 1 semana. Nossa. Eu falei, gente do céu. Aí eu comecei a fazer um resumo daquilo ali que eu vi, as coisas que eu mais iria precisar, só para eu ter um apoio na hora de trabalhar. Eu já ia lá na página, né, que eu tinha feito o resumo. Enfim, eu fiquei todos os anos que eu morei lá, praticamente eu fiquei lá nessa agência. Quantos anos, Lud? Eu morei lá 7, mas eu fiquei lá, eu fiquei quase 7, 6 anos e pouco, mas eu fiquei lá uns 5 e pouco, né? Ok. E aí foi, foi isso mesmo. E aí, quando eu decidi, que aliás eu nem decidi voltar, né? Porque quem decidiu foi meu ex-marido, Sim, que a pessoa decidiu isso para a vida dele, que eu acho que ele não estava dando conta, mas ele estava no limite, e eu queria ficar mais, né? Mas Uhum. ele já estava no limite dele, então se a pessoa acordou num dia a bênção e quis, né? Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei ainda trabalhando para eles, ainda há alguns anos, e depois eu comecei a direcionar para mim mesma, né? Ok. E aí abri a agência e tudo. E fiquei anos nisso, mas eu também não estava achando bom. Lá nos Estados Unidos eu achava bom, porque eu Uhum. ficava sentada, tinha uma convivência, tinha um aprendizado ali. Aí depois, quando eu já estava aqui, quando eu abri a minha e que eu fiquei praticamente sozinha, né? Porque minha sócia ficava em outro lugar, aquilo Sim. eu não estava achando muito bom. Por quê? Porque aqui me incomodava, que eu percebi que eu amava viajar, mas eu não queria, por exemplo, ser acordada de madrugada por uma pessoa que estava lá do outro lado do mundo para poder falar de uma coisa que eu já tinha explicado, entendeu? Uma Sim. coisa que eu já tinha, por exemplo, falado, olha, o telefone da operadora 24 horas em português. Você pode ligar a hora que for, que eles vão te ajudar e te direcionar. Eles ligavam? Não, ligavam para mim. Eu falava, mas você ligou no telefone? Não, liguei para você, mas ligou para mim para eu ligar no telefone, entendeu? Uau. Então, assim, Uhum. isso é o mínimo do mínimo do que já Uhum. aconteceu. Então, assim, eu olhava e falava assim, não, gente, não é para mim esse negócio. Se for só para eu sentar com a pessoa e conversar e auxiliar e falar, faz isso, vai em tal lugar, eu vou adorar. Mas É. eu ter que resolver uma coisa que eu já tinha falado, aquilo ali me incomodava, porque parecia que eu falava com as paredes. Eu explicava, parecia que nada.
Aí aquilo começou a me incomodar, e aí mais uma série de coisas começaram a me incomodar, aí eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. E aí estava na hora de mudar de novo. Aí você chegou num consenso, como foi lá da primeira vez, que é o que que eu preciso fazer diferente, Mas né? Para você, eu continuar num processo de aprendizado e desenvolvimento. você acredita que logo que eu cheguei dos Estados Unidos, eu fiz uma pós em gestão estratégica de pessoas, e dentro da gestão estratégica de pessoas tinha uma disciplina que era sobre coach. Ok. Entendeu? E eu me dei super bem nessa disciplina e eu falei assim, gente, mas vou querer fazer isso. Mas sabe quando eu inclusive depois de anos, eu encontrei um papel, tipo assim, de coisas que você quer fazer e eu Olha estava só. escrito lá. Olha. E isso ficou adormecido, igual eu vejo também várias pessoas colocando sonhos dentro das É, gavetas e ali exato. deixando. E eu fui fazendo isso também. Mas Uhum. como Deus é muito bom para mim, né? O negócio ficou me incomodando. E eu falei, gente, mas eu não sei nem por onde começar. Outra coisa, tipo, tá, eu sabia que eu queria fazer uma formação em coaching, mas eu não sabia qual que era bom, eu não sabia para que lado que ia, eu não sabia quais escolas que tinha em Belo Horizonte, comecei a ver no Google, procurar, mas eu não conhecia ninguém ao meu redor que já tinha feito para me falar, né? Sim. E aí, é, justamente no turismo, um belo dia, ia ter um evento num sábado, em Alphaville, um sábado que estava assim, uma chuvinha, um friozinho. Lá em Alphaville, naquela longura, eu olhei assim na cortina aquele tempo, eu falei assim, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou. Então aí eu Fui. fui. Na hora que eu cheguei lá, a primeira palestra era de uma coach. Olha só. E aí eu falei, gente, eu vou conversar com essa mulher demais, porque eu quero ir. É isso aí que eu quero para minha vida. E aí ela saiu, acabou a palestra, ia ter outros eventos, mas eu saí junto com ela e comecei a conversar com ela, com o marido dela. E aí, a partir daí, eu comecei. Eu falei, mas onde você fez? Onde que foi? O que você precisou fazer? Aí eu fui conversando com ela e o marido dela também foi me orientando. Eu falei, então vou procurar fazer e saber a partir daí. Então, esse foi o meu mergulho, né? A partir daí começou esse meu mergulho no autoconhecimento. E eu Ok. comecei ao quê? Com esse autoconhecimento? A olhar para trás e a entender, né? As minhas escolhas, as minhas ações, mas é porque eu já estava me entendendo, né? E entendendo desde lá de trás, né? Entendendo meu pai, minha mãe, entendendo a dinâmica da minha casa, entendendo Sim. aquilo, né? Como eu fui criada e como tudo chegou até aqui. E isso daí foi importantíssimo para me trazer clareza e, inclusive, trazer um respeito, né? Porque a gente fica olhando para a história e às vezes fica com aquele olhar de arrependimento, né? De, ai, se eu tivesse feito aquilo, se eu Exatamente. tivesse feito diferente, ok. É. Mas pega o aprendizado, né? Eu falo que passado é lugar de passagem, não é lugar para você ficar ali e Exato. hospedar, né? É para você É. olhar o que aconteceu, para você aprender e Uhum. você vai fazer diferente, porque se você olhar e começar a recriminar, a culpar, querer fazer diferente, gente, passado já passou. Você É. tem zero chance de mudar o que De mudar o que aconteceu. aconteceu. Ô, ô, Já foi. Então, pois é, ô Lude, respeita a história, né? É. essa sua fala é bacana também, porque quando você olha para trás, você também consegue ver, sem atribuir responsabilidade a nada, mas assim, o quanto da sua iniciativa em buscar alguma coisa te ajudou e o quanto, quando você olha para o passado, você vê que você foi sempre uma pessoa
em busca, né? Em busca dessa realização, em busca de um caminho, em busca de uma satisfação, e se permitiu fazer essa busca e mudar, porque eu acho que isso também é fundamental. E aí eu não vou poder deixar de perguntar, se você tivesse uma trilha de aprendizagem como essa que a gente tem oferecida hoje, você acha que seria mais fácil aceitar a opinião do professor de que o seu caminho era a comunicação e você talvez tivesse seguido para isso antes? Claro, você hoje tem toda essa bagagem para poder estar aqui hoje, né? Não, é indiscutível. Mas isso talvez tivesse feito você chegar a um lugar mais rápido. Você acha que seria assim? Não, se eu tivesse, com certeza esse meu caminho teria sido menos árduo, né? Porque existe uma cobrança interna, uma cobrança externa, né? Você precisa se posicionar para você e para quem está do lado de fora, né? Sim. Então, assim, com certeza, mas com certeza absoluta, iria encurtar ou facilitar grandemente essa minha trajetória. Eu precisei bater de frente aí, levar uns tropeços para poder aprender muita coisa e chegar ao ponto de falar, não, gente, até quando eu vou ficar andando em círculo? Porque por mais que você mude a sua profissão ou, né, o curso ali da sua vida, se você não tem a ciência de quem você vai andar em círculo do mesmo jeito, só que na outra profissão. Você vai cometer exatamente os mesmos erros da primeira, mas vai cometer na segunda, porque você é a mesma pessoa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é igual uma amiga minha chegou para mim e falou assim, uma vez, tinha terminado um namoro e falou assim, porque homem é isso, homem é aquilo. Aí eu virei para ela e falei assim, mas a única coisa em comum que você tem em todos os seus relacionamentos é você. O problema está no outro mesmo ou ele está em você? Porque a única coisa em comum... Entendeu? A única coisa em comum que você tem de todos é você. Então, o quê? Você tá ali repetindo, cria um padrão. Exato. É isso mesmo. Né? E assim, gente, não existe atalho. Né? Foi a coisa que eu mais aprendi, foi isso. Porque aqueles saltos que você quer dar na vida, né, para saltar no intuito de encurtar o seu caminho, né? A vida dá uma volta que faz você voltar todo o percurso de novo e fala, agora começa de novo, do zero. Você não passou por essa fase, Não, passa por ela porque ela é importante para você, né? Não adianta pular a fase, igual o jogo do Mario. Esses degrauzinhos aqui, que era para você ter subido e não subiu, então agora volta lá para baixo e começa a subir de novo. Começa de então, novo. assim, não existe atalho. Então, por isso que é importante ter a clareza de quem você é e pedir ajuda. Né? Você chegou no 3º ano e você não sabe para que lado que você vai, você pede ajuda, gente. Exato. E qual é o problema, né, que eu vejo da minha geração, que hoje o povo está chegando aí na meia-idade, com crise existencial hoje, né? Porque começa a vir esse questionamento com essa idade. Mesmo a pessoa estando numa profissão ótima, ganhando super bem, o questionamento vem. E eu vejo nos adolescentes que estão começando, que é outra geração, que é outro mundo, né? Pessoas que são ansiosas, pessoas que são angustiadas, querendo resolver tudo de uma vez, querendo que o resultado, querendo entrar numa empresa agora e amanhã já ser gerente, e mostrar que, assim,
Se buscar o atalho, vai voltar, É. sabe? Vai ter que E cair e aí, começar de novo. é importante você trazer isso agora, né? A gente está aí chegando nos últimos 10 minutos da nossa conversa, porque o tempo passa rápido, né? Quando a gente está falando de um assunto que é tão importante quanto esse aprendizado e é a abertura para esse aprendizado, né? A abertura para olhar para o nosso processo, né? Como a Lud falou aqui ao longo da live, né? Quantos aprendizados ela adquiriu através desses momentos de parar, recomeçar, né? Quantos aprendizados ela trouxe da experiência anterior, da carreira anterior que ela tinha da Fono para a área do turismo, né? E quanto desse aprendizado das duas carreiras que ela teve, com certeza acompanha a Lud hoje no trabalho de coaching, de mentoria, de desenvolvimento humano, né? Então, todas essas fases, além do aprendizado pessoal, né, das habilidades que ela foi desenvolvendo sem nem prestar atenção, né? Porque em momentos que a gente chega do outro lado e fala, poxa, aprendi como eu saí do mestrado com ações de desenvolvimento, até conversamos sobre isso um dia, que eu falei, olha o quanto que eu amadureci e evoluí nesse aspecto, que talvez se eu não tivesse passado por esses degraus, né, como a Lud trouxe aí o exemplo, eu não tivesse tido esse aprendizado, esse amadurecimento nesse aspecto, né? Então, acho que a gente consegue chegar aqui para um encerramento para falar disso, né? Que todas essas etapas são importantes, né? Que a gente pode buscar caminhos para facilitar esse aprendizado, usando o autoconhecimento como uma primeira base para esse processo de desenvolvimento, de aprendizado, né? De evolução na nossa trajetória, seja ela pessoal, seja ela profissional, né? Então, o quanto que nós do Arshot podemos contribuir, né, com as pessoas, independente da sua faixa etária, né, que como a Lud trouxe, né, a turma da meia-idade está questionando o que eu fiz até aqui e o que eu tenho pela frente, né, como que eu posso fazer um futuro mais instigante, que esteja mais alinhado com o que ele tem como escolha, como propósito, como projeto de vida. E quem está começando agora, né, que faça já esse caminho com esse alinhamento, né, que esteja mais alinhado, mais direcionado a esses propósitos e objetivos. Então, o Arshot pode contribuir nesse sentido, no processo dessa trilha de aprendizagem, que vai fortalecer e auxiliar essas escolhas a partir do autoconhecimento, né? E aí eu vou deixar para vocês falarem aí mais 2, 3 minutos e a gente poder fechar. Ô, Sil, só uma coisa que eu vou para finalizar. A pessoa só vai mudar a situação que ela está hoje se ela reconhecer aquilo que levou ela a chegar ali. Entendeu? É reconhecer o que você precisa fazer, né? O que eu deixei de fazer, né? Ou o que eu fiz pensando numa coisa, mas eu fiz de outro jeito. Mas você precisa reconhecer aquilo, entendeu? Que te fez você chegar até ali. Aí, a partir daí, a verdadeira mudança começa a acontecer. Porque a partir do momento que você reconhece, se você olhar e falar assim, pronto, reconheci e eu não sei o que eu faço com isso, é o quê? Vai pedir ajuda, gente. É eu deixar claro que não tem problema na vida pedir ajuda, isso é solução. Então, assim, né, sair da armadura, abrir o coração, nós estamos nessa vida que não é à toa, então que a gente viva bem e que a gente seja feliz naquilo que a gente, né, decidiu fazer e que aquilo que a gente escolheu. Então, assim, a mensagem de hoje que eu queria trazer era essa. Muito bom, muito bom. Eu quero, então, finalizar dizendo que a fala sobre não ter atalhos que a Lud trouxe, ela é importante, mas não significa que a gente tenha que pegar sempre o caminho mais longo, né? A gente pode ter apoio e auxílio. Então, quando nós do Arshot estamos propondo uma trilha de aprendizagem voltada para esse autoconhecimento, para essa autorresponsabilidade, nós não estamos propondo um atalho, nós estamos propondo um caminho que é uma trajetória mais direta para onde você vai chegar. Não é atalhar, porque a maturidade ela vai acontecer com o tempo, né? Uma pessoa que faz medicina e que adora ler
livros clássicos, né, literatura brasileira, inglesa ou qualquer outra, ela está apenas colocando em equilíbrio a própria vida. Seja a vida pessoal, seja a vida profissional, seja as relações humanas. Ótimo. Ter outros assuntos que vão além do profissional faz parte desse desenvolvimento. Sim. Então, eu acho que é fundamental a gente deixar isso claro, porque senão fica parecendo que a trilha vai resolver minha vida. Não, quem vai resolver a sua vida é você. Nós vamos ajudar a encontrar esse caminho de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais direta, mas não tem como atalhar, ninguém tem. A maturidade ela é individual, subjetiva, e isso tem que ficar muito claro. Né? Eu fiquei muito em silêncio ao longo da live, mas eu estava acompanhando a Lud falar e pensando em todos os meus alunos dos últimos anos que ficaram nas mesmas situações que cada um dos exemplos, seja a própria Lud, sejam colegas dela, viveram isso. E que eu tive a oportunidade de algumas vezes ajudar e conversar e já fazer um trabalho ainda próximo do que seria, né, o que eu tenho hoje, que é esse trabalho de mentoria, porque era a chance que eu tinha de contribuir e hoje de uma maneira até mais assertiva e mais organizada, digamos assim. Então, acho que é importante deixar tudo isso muito claro e agradecer a todo o público que passou por aqui, todo mundo que conseguiu nos prestigiar, e também agradecer agora a Lud e a Silvânia por essa oportunidade de estar aqui conversando com elas e, de alguma maneira, fazer essa recapitulação com a história da Lud, pensando na minha vida. E aí nós vamos deixar aí também, ao longo dos próximos dias, né, até quarta-feira, outros temas dentro do Lifelong Learning, não são outros temas, né, mas aprofundar um pouco mais esse conceito para que também a gente não fique, né, amplie um pouco mais essa reflexão e que todo mundo tenha a oportunidade de ler e se identificar e perceber esses caminhos da aprendizagem aí ao longo da nossa vida. Então, a gente pode acompanhar e conversar um pouco mais aí ao longo dessa semana, através aí dos posts que a Shot vai deixar, tá bom? Olha, e quem acompanhou até aqui, uma última dica. Vai ter um artigo falando sobre isso lá no nosso LinkedIn. Então, você que está por aí, não perca a oportunidade de acompanhar, que nós vamos ter publicação a respeito desse assunto lá. E você deve ter o seu LinkedIn em dia e acompanhar aí as nossas publicações. É isso aí, bombando. Gente, obrigada, viu? Obrigada ótimo a vocês. Dia para você. Ótimo. Ótimo dia também. Até mais. Ótimo dia. Beijo grande. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.